Bom dia, meus irmãos. Que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos, amém? Que alegria estar aqui nessa manhã, podendo refletir um pouco da palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio para mim ter esse momento. Tenho sentido muita saudade dos irmãos, espero revê-los em breve, mas que bom que nós temos esse espaço, onde juntos nós podemos aprender mais da palavra do nosso Deus, não é verdade? Antes de dar continuidade à nossa lição de hoje, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, por sentir a tua presença, Senhor, conosco, Senhor, mesmo nesses momentos difíceis que nós estamos passando devido ao isolamento, mas nós te agradecemos por sentir o seu cuidado, o seu amor para conosco. Continue, meu Deus, agindo na tua igreja, falando aos nossos corações. Fale conosco também, Senhor, por meio dessa mensagem, desse texto, dessa reflexão que nós teremos agora, Pai. Perdoe os nossos pecados. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre liberdade cristã. Esse assunto, ele também é baseado em Romanos 14:15, até o versículo 13 do capítulo 15, mas nós vamos ir em vários textos bíblicos onde nós encontramos esse assunto. Ok, irmãos? Mas antes de prosseguirmos, gostaria de pedir, eu não gosto de ficar falando sozinha. Geralmente quando eu dou aula, eu gosto da interação, eu gosto da participação das pessoas, eu não gosto de ficar falando sozinha. Então, eu gostaria que nesse instante os irmãos escrevessem o que é liberdade. Qual seria o significado dessa palavra para você? Escreva aí, por favor, no chat mesmo do YouTube e depois a gente vai dar uma verificada do que os irmãos colocaram que seria liberdade. A palavra liberdade sozinha, ok? O versículo-chave da nossa lição se encontra lá em 1 Coríntios 10:23, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Esse texto ele é bem conhecido, né? Nós conhecemos bastante esse texto e algumas pessoas, inclusive, você já deve ter escutado, às vezes utilizam principalmente a primeira parte, quando elas querem justificar alguma coisa, alguma decisão, ela geralmente fala, todas as coisas me são lícitas, ou seja, ela está querendo dizer que ela pode fazer tudo. Sim, é fato. Ela pode, mas o texto ele não para nesse primeiro momento, nessa primeira parte. Ele continua. O texto diz: todas as coisas me são lícitas, mas, porém, todavia, contudo, nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, como hoje nós vamos estudar liberdade, não ela sozinha, mas liberdade cristã, nós vamos ver como que deve ser a conduta do cristão relacionada a essa questão da liberdade, tá? Eu também fui dar uma olhada no dicionário o que seria liberdade e que tivesse muito a ver com a abordagem que nós vamos fazer para esse assunto nessa lição, tá? E aí lá no dicionário encontrei o seguinte conceito: liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de decidir pelo que mais lhe convém. Como então, irmãos, o cristão deve usufruir desta liberdade? Aí nós temos que lembrar do versículo que nós lemos, que é o versículo chave, onde nós vimos que diz o seguinte, lá em 1 Coríntios 10:23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, como o cristão deve usufruir dessa liberdade? Ele precisa procurar as coisas que edificam. Então, todas as ações, as nossas ações, devem sempre
ter como objetivo a edificação própria, edificação dos meus irmãos. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser livres, não é? Lá em João 8,36 diz o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser livres em Cristo. Ele nos libertou do quê, irmãos? Ele nos libertou do pecado, da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos livres em Cristo, porque nós fomos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, né? Pela graça nós fomos salvos, não é, irmãos? E aqui esse texto de João 8,36 fala sobre isso. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lá em Gálatas 5,13 diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Realmente agora nós fomos libertos, nós fomos chamados sim à liberdade, mas esse texto está falando, olha, inclusive aconselhando, não useis então dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos aos outros pelo amor. Então, meus irmãos, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós agora somos livres para edificar, nós somos livres para servir. Agora eu não devo viver para mim, mas para Cristo. Então, todas as minhas ações, todos os meus pensamentos precisam refletir Cristo. Certo, irmãos? E nós temos que servir uns aos outros em amor. Inclusive, nós já estudamos sobre isso, né? Quando nós estudamos sobre mutualidade uns aos outros, os irmãos lembram? Foram várias lições que abençoaram muito as nossas vidas. Nós devemos praticar isso. Mais uma vez, nós estamos vendo que nós somos livres também para servir uns aos outros em amor. Lá em Gálatas 5,14 diz o seguinte: porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nós somos livres para amar ao nosso próximo como nós mesmos. Temos que usar da nossa liberdade para edificação, para servir, para amar o nosso próximo. Lá em 1 Coríntios 9, 22, nós vemos Paulo falando o seguinte: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aqui nós vemos Paulo também falando o que ele fazia para salvar alguns. Algumas pessoas às vezes interpretam esse texto de uma forma também para justificar algumas ações, mas fica nítido para mim que Paulo ele procurava se adaptar aos mais diversos ambientes. Com que finalidade? A principal finalidade dele era apresentar Cristo, era levar a mensagem de salvação para essas pessoas. Para ele, isso era mais importante. Ele era um homem culto, que tinha uma excelente formação, mas ele procurava se aproximar das pessoas. Quando nós falamos em liberdade, nós precisamos entender que nós precisamos saber conviver com os nossos irmãos, porque agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, como nós vimos nos textos anteriores, nós precisamos servir uns aos outros, nós precisamos amar ao próximo. Isso tem a ver também com o meu convívio com o meu irmão, que está aí comigo na minha igreja local, assim como eu preciso saber conviver com as outras pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Eu preciso saber me relacionar, eu preciso saber
me aproximar dessas pessoas para apresentar Jesus. E Paulo, ele demonstra isso nesse texto em 1 Coríntios 9, 22, tá? Então, eu também preciso saber entender aquele irmão que está chegando, que tem uma caminhada aí recente com Cristo. Então, algumas coisas ele não vai entender, eu preciso estar disposto a ajudá-lo nessa caminhada. O irmão que já tiver uma caminhada aí mais longa com o Senhor Jesus, uma experiência, precisa abraçar esse irmão que está chegando. Essa comunhão precisa ser constante. É um conselho importante para esse irmão que já é mais maduro, é: acolhei aos que estão chegando. Então nós precisamos realmente refletir, inclusive, as ações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O cristão não deve ser juiz do seu irmão. Lá em 1 Coríntios 4, de 3 a 5, diz o seguinte: todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Meus irmãos, não cabe a nós julgarmos ninguém. Aqui mesmo no versículo 4, nós vemos lá no finalzinho desse versículo: pois quem me julga é o Senhor, quem nos julga é o Senhor. Não cabe a nós julgar o nosso irmão. O Senhor, ele está atento, o Senhor, ele enxerga todas essas coisas, não é? Inclusive, quando o homem, ele costuma olhar para a aparência, ele olha para o que é externo. E a gente lembra daquele texto quando Davi ele foi escolhido para ser rei em Israel, que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O olhar do nosso Deus, o olhar do nosso Senhor, ele vai muito além da aparência. Nós podemos falhar no nosso julgamento, o Senhor não. Deus, ele é justo, né? Então nós precisamos entregar isso ao nosso Deus. Não cabe a nós julgar o nosso irmão. Inclusive, Jesus também disse isso lá em Mateus 7:1. Ele disse: não julgueis para que não sejais julgados. Então, realmente não cabe a nós julgarmos. Então, nós somos livres para receber o meu irmão que está chegando, acolher esse irmão, servir. Eu sou livre para amar o meu irmão, mas eu não sou livre para julgá-lo, certo? Cada pessoa tem as suas próprias convicções. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil a convivência. Lá em Romanos 14, versículos 5 e 6 diz o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. No finalzinho do versículo 5, é muito importante porque diz o seguinte: cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Cada um tem a sua convicção. Aqui nós vemos pessoas com posições, com convicções diferentes, sempre com o intuito de querer glorificar a Deus, de querer agradar ao Senhor, de querer dar graças ao Senhor em meio à sua atitude e sua postura. E nós devemos entender essas convicções e também respeitar. O cristão não deve ser tropeço para ninguém. Então, nós somos livres para servir, nós somos livres
para edificar, nós somos livres para amar, nós não somos livres para julgar e também não somos livres para sermos pedras de tropeço para ninguém. Lá em Romanos 14, do versículo 13 ao versículo 21, o texto fala justamente sobre isso, mas eu vou ler apenas o versículo 13 com os irmãos. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Nós temos que pensar nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que não venhamos a fazer com que um irmão, principalmente esse que está chegando, ele venha cair, venha se afastar de Cristo, venha se afastar da igreja. É importante também falar para quem está chegando, que está começando na sua caminhada cristã. Geralmente, quem está chegando olha para algum irmão da igreja ou para alguma irmã da igreja e pensa, olha, eu quero ser como aquela irmã. Ela é o meu alvo, eu quero ser como ela, eu quero chegar a ter a vida que ela tem de comunhão com o Senhor, vida de oração. Isso é uma bênção. Isso precisa acontecer sim, mas nós não devemos jamais esquecer que todos nós somos pecadores, que nós lutamos sim diariamente para ter uma vida mais perto do nosso Deus, uma vida de santidade. Isso é uma luta diária de todos nós, mas nós também estamos sujeitos a errar. Então, nós devemos olhar para o nosso irmão? Sim. Para a vida dele com Cristo? Sim, devemos. Mas jamais esquecer que esse irmão também pode falhar. E isso não deve ser motivo para me afastar do Senhor Jesus, porque o meu maior exemplo de vida deve ser Jesus. Então, é um cuidado que nós precisamos ter, todos nós, né? Jamais esquecer que nós estamos convivendo com pessoas que são falhas, que são pecadores, que carecem da graça de Deus, que carecem da misericórdia de Deus. Então, nós precisamos ter essa consciência e, independente de qualquer situação, de qualquer atitude, de qualquer palavra, às vezes, que eu possa ouvir de um irmão da igreja e venha a me ferir ou venha produzir algum escândalo, eu tenho que pensar que é alguém que também é pecador. Então, jamais devemos, irmãos, esquecer disso, não é? É necessário aplicar o amor no exercício da liberdade. Quando nós temos esse olhar para com o nosso irmão, fica muito mais fácil a vida cristã. Quando nós olhamos para o nosso irmão com esse olhar de amor. Jesus nos amou, irmãos. Ele deu a vida dele por mim e por você, por amor. Ele não agradou a si mesmo. Lá em Romanos 15, versículo 3 e 4 diz o seguinte: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, como diz no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Cristo, que era Deus, demonstrou seu grande amor, vindo aqui, se fez homem, se fez carne, para morrer no meu e no seu lugar. E em nenhum momento ele pensou em agradar a si próprio. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tudo que eu for fazer, todas as minhas ações devem sempre estar voltadas para agradar ao Senhor. Lá em Romanos 15, do versículo 7 ao versículo 12, é um texto que fala que os cristãos também deveriam receber os gentios.
Mas esse versículo 7 ele é muito importante porque diz, portanto, recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Nós temos que receber como Cristo nos recebeu, não é? Não, nós temos que olhar não somente para os irmãos que estão conosco aí na nossa igreja local, mas também para quem está fora, para outras pessoas. Temos que recebê-los, assim como Cristo nos recebeu. E aí o texto continua com que finalidade? Que nós inclusive já falamos, para a glória de Deus. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Então todas as nossas ações precisam refletir isso. Em 1 Coríntios 10, 24, diz o seguinte: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Então agora eu não penso somente em mim, eu tenho que pensar no outro. Então, ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é de outrem. Isso está em 1 Coríntios 10, 24. E eu queria encerrar esse momento lendo um texto que fala muito ao meu coração, que está lá em Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo 11, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se em semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Que realmente, irmãos, nós tenhamos o mesmo sentimento, que é como começa o texto, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era Deus, mas ele veio servir. Ele se esvaziou de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de estarmos dispostos a servir, a nos humilhar, sermos humildes como ele foi. Então, irmãos, encerrando esse momento, eu gostaria que agora vocês também escrevessem no chat, depois de tudo que nós conversamos sobre liberdade cristã, o que ficou gravado aí para você? O que seria, então, liberdade cristã? Em uma palavra ou em uma frase, para você, o que seria liberdade cristã? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um dos irmãos, que possamos continuar orando uns pelos outros, pedindo a Deus que possamos logo, logo voltarmos a estar juntos na nossa igreja, podendo ter nosso tempo também de EBD nas nossas classes, mas que Deus possa abençoar grandemente cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, da sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração, por nos mostrar, Senhor, como devemos amar, como devemos respeitar e acolher os nossos irmãos, Senhor. Que possamos, Senhor, usar da nossa liberdade, Senhor, para a edificação do teu corpo, Senhor, e principalmente para glorificar o seu nome. Perdoe os nossos pecados. Isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.